Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um TGR 5K USA. Aqui quem vos fala é Renato Gomes, diretamente de Tampa, na Flórida. Estamos com a Delcio e Inácio. Vocês estão da onde aí, conectados no nosso TGR? Renatão, Adelso aqui falando do Brasil, aqui cidade de Santa Isabel. Fala Renato, bom dia. Bom dia, Adelson. Quem está falando é Inácio Filho, aqui diretamente de Orlando, aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Bom, o nosso QGR está conversando sobre um livro muito legal. A gente está falando sobre o livro Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá, né, no próximo nível. Esse livro não tem a versão em português, então a gente está batendo papo sobre ele com base na versão em inglês e tem sido um bate-papo muito legal. Na semana passada a gente falou sobre os 20 hábitos de pessoas bem-sucedidas, às vezes previnem com que a gente chegue no próximo nível. Coisas que pessoas bem-sucedidas fazem, que são excelentes, que levaram a pessoa até aquele lugar, mas que às vezes aqueles mesmos hábitos vão ser o que previnem com que a gente chegue no próximo, né? Então, se você está curioso para saber que hábitos são esses, dá uma olhadinha no programa anterior, que foi bem legal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 ele fala sobre a obsessão por meta, que basicamente é um resumo do capítulo anterior, no sentido de que essa obsessão por metas é o que nos faz ter todos aqueles hábitos que nos levaram até aquele lugar, mas que agora não nos levariam para o próximo nível. E o capítulo 6 fala sobre o feedback, né? Sobre a gente poder ouvir o nosso time, as pessoas que estão em volta da gente, ouvir de uma forma completa. Então vamos lá, o capítulo 5, Obsessão por Metas, ele vai falar que essa fixação doentia, né, para atingir um objetivo específico, ele pode prejudicar o relacionamento, ele pode prejudicar um time, ele pode prejudicar a empresa como um todo, ou o projeto como um todo, né? A ideia dessa obsessão por metas é que não importa como eu vou chegar naquele objetivo, portanto que eu consiga chegar naquele objetivo, naquela meta. Isso não necessariamente é uma coisa boa, né, para um time, né? Às vezes essa obsessão por meta, essa eficiência, essa questão de ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, ou de tentar ser bem-sucedido em todas as áreas, ele vai levar com que a gente atropele as pessoas que estão em volta da gente para que a gente alcance aquele lugar, né? Se você parar para pensar, por exemplo, quando a gente trabalha em equipe, que a maioria das vezes a gente está trabalhando em equipe, se eu me preocupar apenas com bater a minha, que as pessoas em volta de mim não alcancem suas metas. Então a ideia desse livro, nesse capítulo, é com que a gente olhe para os lados um pouco e a gente consiga ver o que está acontecendo em volta da gente para que a gente possa subir com as pessoas que estão em volta. Porque a distinção que o livro faz, que eu achei bem interessante, é que à medida que você começa a ser bem-sucedido e subir, automaticamente você começa a tomar uma postura de liderança, onde você vai ter pessoas que vão acabar automaticamente estando sob sua supervisão, estando sob sua liderança. Então, se você bate suas metas a qualquer custo, provavelmente pessoas no seu time ou pessoas que você está liderando não vão estar batendo aquelas metas. Então, ele fala como que é importante que a gente olhe de uma forma mais holística, né? Que a gente olhe de uma forma mais interativa, que a gente possa olhar para os lados e ver como que está a situação dos nossos times, como é que está a situação das pessoas em volta da gente, para que a gente possa alcançar a meta, mas que a gente possa dar suporte para que essas pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade também alcancem suas metas. E que essas metas sejam realísticas, que essas metas sejam possíveis, que elas sejam, a gente aprendeu em outros livros, né, que a gente pode esticar um pouco a meta para a gente poder desafiar pessoas que são de alta performance, mas que de uma forma geral, que essa nossa obsessão por meta seja uma coisa controlada, que a gente possa andar com o time como um todo. E aí ele vem para o próximo capítulo, que é o capítulo 6 do feedback. Ah, não. Antes sobre isso, no capítulo 5 é interessante porque ele traz essa questão dessa luz sobre a obsessão por metas em relação aos hábitos ruins. É como que essa obsessão por metas ela pode trazer os hábitos ruins que a gente conversou no capítulo anterior. E primeiro hábito de uma pessoa bem-sucedida que pode prevenir com que ela vá para o próximo nível é justamente a questão de vencer a qualquer custo. Então você vê que a minha obsessão por meta, ela faz com que eu queira vencer a qualquer custo, não interessa, eu tenho que estar ganhando o tempo inteiro. E aí volta para aquela lista, né? O Adelson, a gente conversou sobre isso na semana passada, então a gente falou sobre adicionar valor demais, julgar, fazer comentários destrutivos, dizer que eu já sabia disso, explicar por que isso não vai funcionar. Então tem uma lista de 20 itens que a gente conversou, e a gente vê que quando a gente está obcecado por uma meta, a gente acaba atropelando e usando esses gatilhos, esses hábitos antigos. Então, beleza. O próximo capítulo é um capítulo interessante, porque ele fala sobre feedback. E ele traz uma visão sobre o feedback. Ele dá uma metodologia, inclusive, no livro, de como que ele faz isso, mas de uma forma mais genérica para a gente conversar aqui.
ele traz essa perspectiva do feedback 360 graus, onde você olha para todos os lados, para cima, para os lados e para baixo, onde você consegue absorver essa que está sendo dito sobre você. Uma coisa que eu achei bem legal na metodologia que ele usa é que quando ele chega para fazer essas análises, né, nas empresas ou no grupo que ele está trabalhando, ele coloca o primeiro ponto de que você precisa conversar com as pessoas com quem você vai pedir esse feedback, né, pedir essa resposta sobre como elas veem você, de uma forma que o objetivo é ajudar aquela pessoa a mudar, o objetivo é mudar aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa a aprender. Então, o feedback ele tem que ser de uma forma, tem que ser feito de uma forma com amor e tem que ser recebido de uma forma com amor. Eu achei meio interessante essa perspectiva, porque nas possibilidades que eu já tive de fazer um feedback para alguém que está acima de mim, eu vou bem cheio de dedo para falar, né? Eu não tenho aquela liberdade de falar o que eu quiser, porque a pessoa tem uma autoridade sobre mim na questão de me punir, né? De talvez não gostar daquilo que vai ser falado e utilizar aquilo contra mim, né? Em empresas que eu já trabalhei, vai falar sobre o diretor, vai falar sobre o supervisor direto, a gente toma bastante cuidado com o que vai falar, né? Mas ele mostra ali uma metodologia interessante. De forma geral, a ideia é que você consiga, né? Vamos supor que o feedback está sendo sobre mim, a ideia é que eu consiga ouvir aquilo sem ter a percepção de que as pessoas estão tentando me maltratar. O objetivo é que as pessoas estão tentando me ajudar. Eu não preciso justificar o feedback, né? Então, se alguém chegou e falou assim, o Renato, ele quer vencer a qualquer custo, então ele não tá nem aí pro time, ele vai passar por cima de todo mundo. Eu não preciso responder aquilo, justificar, explicar. Não, mas é porque eu estou buscando metas, é porque o meu nível de responsabilidade. Não, é escutar aquele feedback, absorver aquela ideia. Mas uma coisa que ele faz que eu acho incrível, que quando ele está buscando feedback com as pessoas, ele pergunta para a pessoa, ele bota como se fosse uma regra. Olha, a gente vai conversar agora sobre o Adelso, fazer um feedback sobre o Adelso, mas eu queria que duas coisas acontecessem. Primeiro, que você tivesse a mentalidade que tudo que você vai falar é porque você está buscando ajudar o Adelso, e a gente vai fazer um compromisso que aquilo que você vai compartilhar, você também vai tentar ver se você não faz aquela mesma coisa, se você não tem como mudar aquilo. Porque o que ele percebe é o seguinte: quando no ambiente empresarial, né, onde as pessoas estão falando sobre os seus supervisores ou os seus colegas, a ideia é de que o objetivo é que aquela empresa melhore. Né? Então, seja um ambiente melhor para todo mundo e que aumente ali os lucros, que sejam mais eficientes. Então, se eu tenho a capacidade de olhar para o Adelso, olhar para o Inácio e fazer um feedback, eu também tenho que ter a capacidade de olhar para mim mesmo e ver aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, quando o autor ele traz isso dentro de um ambiente empresarial, nesse processo de feedback, ele já fala: olha, o objetivo é você ajudar, mas ao mesmo tempo eu quero que você se ajude. Isso muda um pouco a lente de quem está dando esse feedback, porque ele começa a analisar o próximo com a mesma lente que ele está olhando a si mesmo. Então você vai ver que pessoas que julgam mais, elas vão acabar julgando mais a si mesmo. Pessoas que não têm muita percepção, elas não vão ter percepção sobre si mesmo. Então ele meio que consegue utilizar isso para poder medir a pessoa que está dando o feedback, mas também para que a pessoa possa notar isso sobre ela mesma. Então essa foi uma coisa bem interessante. Eu não tinha ouvido falar dessa forma na questão desse feedback, né? Para que quando você vai solicitar algum feedback para alguém, primeiro que você não tenha filtro sobre aquilo, que você não se sinta, não leve pessoal, mesmo que esteja falando diretamente sobre você. Na maioria das vezes a pessoa está falando sobre aquilo que ela vê no ambiente, né, de trabalho, e que ela está falando apenas sobre aquela função que você está ocupando e não necessariamente sobre a pessoa que você é. Não está falando de você como pai, não está falando de você como amigo, não está falando de você como uma pessoa fora daquele ambiente empresarial, ambiente de trabalho. Tudo que a pessoa viu naquela parte do feedback é aquilo que você deixou transparecer dentro daquele ambiente de trabalho. Então, aquilo lá não é você 100%. E a segunda coisa é de que quando você for fazer esses ambientes de feedback, né, é importante a gente aprender sobre nós mesmos, é importante que a gente consiga a capacidade de ouvir, que a gente possa também melhorar em nós mesmos. Então, quando eu vou dar um feedback sobre alguém, eu preciso fazer aquilo sobre a ótica de que o que eu faria para mudar em mim mesmo. Vamos começar de mim para eu poder falar do próximo, né? Isso, então esses são os capítulos 5 e 6 do livro Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Eu queria saber de vocês, o que chamou a atenção, o que a gente bateu um papo aqui, se vocês já passaram por experiências similares aí na vida profissional, pessoal, que a gente possa trocar uma ideia sobre isso. Renato, eu tenho um feedback aqui. Eu já trabalhei em órgãos do governo também há vários anos atrás. Eu vou passar uma aqui, eu vivi a cores para vocês. Uma época eu trabalhei numa secretaria, governo, hein? O sistema que a galera estava trabalhando, cara,
Eu achei assim que não estava batendo com o meu sistema de trabalho. Eu era contratado, eu não era, como se diz, concursado dentro daquela secretaria. Eles fizeram uma reunião, cara, até hoje eu não me esqueço. Eles fizeram uma reunião, mas a coisa foi tão compacta. O cara chegou e falou: Olha, quem deseja que o Adelcio continue aqui, levante a mão. Quem deseja que ele não continue, Mantenha a mão não, baixa. mantenha a mão baixa. Cara, Uau. vou te falar uma coisa, teve 14 pessoas que manteram a mão baixa, porque quem estava coordenando aquela reunião era um outro escalão. Na verdade, esse cara que estava coordenando tudo, que é o escalão mais alto, ele que queria me desligar, não era aquelas pessoas que queriam me desligar. Mas aí entra aquela situação do ser humano, de você depender do que você faz, do salário que você ganha dentro de uma instituição. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam acuadas com medo de abrir a boca, que elas estão ganhando o sustento para levar para dentro das casas dela. É o jogo do peso, da situação do cara ficar sem aquilo que ele está fazendo. Simplesmente eu cheguei e falei, galera, tô indo embora. E fui embora. Tava trabalhando lá na empresa lá, é engraçado, eles desenvolveram um software, né? Eu acho que essa questão aí, como você falou aí, né, da abordagem direta, o feedback, ela acaba coagindo muito, né? E eu achei interessante a forma como a empresa adotou lá o modelo de feedback, né? Para medir a temperatura do ambiente de trabalho, né? Dos relacionamentos, né? Do seu, vamos dizer assim, seu gestor direto, né? E também as pessoas estão sendo lideradas por você, né? Então eles faziam uma análise geral, né? De tempos em tempos, eu não recordo agora exatamente quanto tempo eles faziam isso. Mas tinha um software lá que eles disparavam um e-mail para todo mundo. Você entrava lá no sistema lá, não se identificava, né? Acho que não sei se em todos os casos ou na maioria deles, né? Mas eu lembro que não, você meio que não se identificava, né? Só questão ali do setor que você trabalhava. E aí você fazia um feedback, né? Seu, no que diz respeito ao ambiente de trabalho, né? O seu gestor direto e as pessoas que estão trabalhando com você. Você fazia uma série de perguntas lá e você respondia isso daí, né? O intuito era exatamente isso, né? Tirar essa questão da coagir a pessoa, deixar a pessoa um pouco mais livre para ter liberdade de falar, né, sem aquela pressão, sem esse medo de que, dependendo do que eu falar, vai ser usado contra mim, eu vou perder meu emprego. Então, assim, acho que são alguns modelos, né, que acaba ajudando, né? Se de fato o intuito da empresa é realmente ter essa informação, né? Acho que talvez essa seja uma das maneiras mais, assim, didáticas e objetivas, né? Que aí não coage ninguém e a pessoa realmente vai conseguir sentir liberdade de realmente dar o feedback e aí a empresa vai ter o sentimento real da coisa que está acontecendo, né? Com base na amostragem e percentuais de análise, né? Feita por cada colaborador que está ali no local, né? É isso aí. O que eu vejo de interessante nessa área do feedback, que o tema do livro, né, o nome do livro é Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá, que seria o próximo nível. Então, o que é interessante é que o livro o tempo inteiro está falando sobre pessoas de alta performance, né? Ele não está falando sobre o medíocre, não está falando sobre a pessoa que está ali cumprindo a agenda do dia a dia, que só quer ganhar o salário e ir embora, ou receber ali o pagamento daquele projeto e ir embora. Ele está falando daquelas pessoas que são de alta performance, né? Então, existe um problema de ego muito grande ali. A gente tem essa questão do feedback em relação ao ambiente de trabalho, aos times, de forma genérica. Também tem aquela questão do feedback direto, né, como vocês dois apresentaram os dois lados aí, o que é bem interessante, porque a gente vê que isso é algo que acontece mesmo. Mas quando eu pensei sobre mim, eu até pensei assim, como que eu poderia fazer hoje, dentro do meu ambiente ali profissional, um feedback real, assim, porque eu não tenho como chegar para uma pessoa, por exemplo, um colega de trabalho que eu trabalho, que não seja da minha organização, seja de uma outra organização, e fala, poxa, e aí, fale sobre mim. E esperar que a pessoa vai, né? Nossa, Renato, você. Porque eu estou esperando, na minha cabeça, eu automaticamente começo a projetar nas experiências que eu tive com aquelas pessoas, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos que eu poderia melhorar. Eu já começo a fazer um auto-feedback para ver se quando a pessoa falar, vai meio que relacionar com o que ela está falando, né? Com o que aquela pessoa está falando. Só que o que é interessante é que o livro traz o seguinte, que essas pessoas de alto desempenho, profissionais de alto desempenho, eles têm dificuldade com feedback, porque tudo que trouxe aquela pessoa até ali foram decisões difíceis, foram processos que foram aprendidos. Então, houve todo um processo de aprendizado para chegar até ali. Então, agora para vir alguém e ouvir, a ideia é que, tipo assim, a pessoa vai estar me criticando, ela vai estar falando mal de mim, ela só vai estar apresentando os pontos negativos. Sendo que o objetivo daquilo tudo é que você possa olhar aquilo e ir para o próximo nível, porque com certeza para que a gente possa ir para o próximo nível tem algumas coisas que estão faltando. E ele sempre fala, né, que à medida que você vai subindo na cadeia, né, na hierarquia, a maioria dos problemas que você vai ter são problemas interpessoais, são problemas de relacionamento, seja com os seus pessoas que estão acima de você ou pessoas que estão abaixo. Porque o que que acontece? Olha só, quando a gente está trabalhando todo mundo junto aqui no mesmo nível,
nível, a gente está buscando alcançar objetivos, mas a gente está no mesmo nível. Agora, vamos supor que nós três aqui estamos num time de trabalho, somos iguais, estamos três trabalhando. O Inácio é promovido, agora o Inácio é o nosso supervisor. A percepção sobre ele já muda, a expectativa sobre ele também muda. E aí vamos dizer que nesse período o Inácio é promovido a diretor e o Adelso passa a ser o supervisor e o Renato ficou para trás. Como é que fica esse feedback, né? Talvez o Renato vai começar a falar, eles só cresceram porque eu tava ali ralando, eu que faço tudo e não sei o quê. Então, assim, essa questão do feedback, ao mesmo tempo que ela parece simples, ela é bem complexa e ela demanda bastante aceitação e autocrítica, né? A gente precisa saber exatamente quem nós somos. Talvez a gente está no, né? Talvez o Renato ficou para trás porque se acomodou, ou talvez o Renato ficou para trás porque o Inácio e o Adelso são excepcionais mesmo, merecem e foram promovidos pelos seus méritos. O Renato precisa, talvez mudar de time, talvez ir para um lugar com outras possibilidades, né? Tá competindo com pessoas que são de altíssimo desempenho. Mas essa questão do feedback, ela é interessante porque ela depende da perspectiva de qual você está olhando, né? Quando tá tudo bem, é fácil fazer feedback, é fácil você. Ah, não, tá tudo bem porque eu tô bem comigo mesmo. Mas quando a gente está passando por um momento, por exemplo, de crítica, né, de autocrítica, é difícil passar pelo feedback, né? No local onde eu trabalho, a gente tem esse feedback automático, é constante, onde a gente está sempre conversando sobre as métricas, mas é um feedback do time, não da pessoa. E a gente tem o feedback individual que acontece 3 vezes por ano, né? Então a gente vai. Só que isso eu acho interessante essa metodologia porque dá a oportunidade de você destacar pontos que precisam ser melhorados, ou dar suporte, e você tem a oportunidade de corrigir isso ao longo do processo até o fim do ano de avaliação, para que aquilo lá seja corrigido ou para que seja avaliado. Mas é isso, né? Essa é a ideia do capítulo 6, né, de feedback. A gente conversou também sobre a questão da obsessão por metas. E aí você vê, né, que como que as coisas são linkadas à medida que você vai modificando a forma ou a posição que você está, o nível de responsabilidade vai mudando. Mas o que eu achei super interessante, assim, dessa visão toda desse livro é que, à medida que você vai subindo, a parte técnica, você está aprendendo o tempo inteiro à medida que você está trabalhando. Você está aprendendo a parte técnica, você está estudando, você está aprendendo as leis, as regulamentações, as certificações, os sistemas, você está aprendendo. À medida que você vai subindo, os problemas que a gente tem são problemas interpessoais, né? São problemas de liderança, lidar com pessoas, né? Tem gente que é muito bom em baixar a cabeça e aí faz, daí fazer e fazer. Agora, quando precisa levantar a cabeça e conversar com alguém, tem uma dificuldade muito grande de trazer as suas ideias, tem uma dificuldade muito grande de ouvir, tem uma dificuldade muito grande de lidar com opiniões que sejam diferenciadas. Então, à medida que a gente vai alcançando maiores responsabilidades, as nossas dificuldades são dificuldades interpessoais. Deixam de ser aquelas dificuldades técnicas, porque a gente está constantemente lidando com a parte técnica, e passam a ser os relacionamentos com as pessoas, né? Então, assim, bem interessante. É Semana aí que vem a que gente vai continuar. Vamos lá. É aí que o cara tem que alinhar o emocional. Se o Exato. cara não tiver com o emocional alinhado, ele não pode nem entrar e começar a dar esses feedback, né, Renato? É o que acontece muito nessas reuniões, que nem o Inácio falou desses softwares de gestão. Eu já respondi esses softwares também em locais que eu trabalhei, entendeu? Onde tinha essa planilha para fazer essas reuniões, para ninguém como se fosse aquela caixinha de sugestão. Sabe as caixinhas de sugestão? Uhum. Olha, nós temos uma caixinha de sugestão. Olha, coloque a sua sugestãozinha, entendeu? Então é mais ou menos isso que o Inácio falou. Eu lembro desse. Vai saber se isso aí não nasceu dessas caixinhas de sugestão. Mas o. Lembra? Que eu sou um cara, sou um cara de ontem e de hoje. Caixinha de sugestão. Mas o emocional, Renato, é tudo. É a hora que o cara, de repente, se ele está numa reunião, se ele não tiver alinhado para dar um feedback de um parceiro, de um companheiro, é ali que começa como se diz, as discordâncias dentro daquele projeto todo e tal. Então é uma coisa bem delicada isso aí, esse papo. Muito legal esse livro, Renatão. Muito bacana. E aí ajuda bastante, né? Porque às vezes não é porque o cara tá ali focado ali, como foi o assunto da semana passada, né? Que o cara tá focando na meta e vai atropelando todo mundo, né? Às vezes o cara tá ali focado naquele mundo dele ali, né? Ele se fecha naquele mundo dele ali, né? Pra poder fazer a coisa acontecer e vai passando desapercebido outras coisas, né? Às vezes vai até imperceptível. E às vezes ali o feedback vai ajudar o cara a acordar, né? Uhum. Para o conjunto da ópera, né? Vamos dizer assim, né? Que nem o autor falou aí, o Renato comentou também, você escutar e ficar calado é uma coisa muito difícil de ser humano, entendeu? Você escutar um feedback de qualquer pessoa falando sobre você, não, porque o cara começar a fazer uma narrativa do que você está atuando dentro e você chegar.
ficar escutando aquilo, sem poder na hora dar aquela cartada, não, porque é isso aqui, porque é o perfeccionismo. O ser humano ele quer ser perfeito, meu, e o perfeccionismo não existe, Renato. A gente tem que começar, tudo a gente tem que começar a fazer para você ver o que vai desembocar lá na frente, entendeu? É o mesmo cara quando um cirurgião, quando pega um cara que sofreu um acidente no meio de uma pista, numa estrada, os paramédicos chegam lá e vai precisar fazer a cirurgia praticamente naquele local, o cara vai ter que começar a fazer para ver se ele vai salvar aquela vida. Então, na vida da gente é a mesma coisa. Você tem que começar a fazer, você tem que se jogar para você começar a saber o que que isso vai dar lá na frente também. E à medida que o cara vai subindo, que você falou, ele vai tendo mais responsabilidade pessoais de quem está do lado, porque todo mundo acha que aquele cara virou uma escola, entendeu? Fala, ai, olha, está acontecendo isso comigo agora? Você pode me dizer para eles começam a parar o cara no meio-dia, no meio dos departamentos, entendeu? Para pedir opinião para aquele cara sobre o que está acontecendo. Isso aí, Renatão, bacana mesmo. Vamos que Show. vamos. Assim, só para encerrar aqui a frase, né, do autor para essa área do feedback, ela diz o seguinte: feedback é um presente. Aceite, aprenda com ele e siga em frente. Porque é tudo uma questão de perspectiva, né? Se a pessoa teve aquela visão errada sobre você e deu um feedback que você não concorda, independente daquilo estar errado, essa foi a perspectiva que aquela pessoa teve sobre a interação que ela teve com você. Cabe a você agora ficar atento àquilo, para que em próximas interações você consiga corrigir aquilo, para que, né, a pessoa mude a percepção sobre você, mas aquela percepção não diz quem você é. Mas eu achei muito interessante, né? O Ele tem feedback que, é um presente. o cara tem que aceitar o presente Bom, foi e muito tem que bom. falar, Foi porra, boa aí. legal, gostou do meu presente? Gostei, então tem que ficar calado. Exatamente. Então é Ai, isso, É galera. isso Um prazer aí. estar aqui com vocês. Eu vou orar aqui. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Deus, independente, Deus, daquilo que a gente tem conversado, Deus, sobre o nosso desenvolvimento pessoal, nos interessa, Deus, qual que é a visão que o Senhor tem da gente, Deus. Como é que o Senhor nos vê, como é que o Senhor tem observado, Deus, a forma como a gente tem lidado, Deus, com as pessoas que estão em volta de nós. E nós reconhecemos, Deus, que talvez a gente vive numa correria, Deus, para alcançar, Deus, metas, para poder subir, Deus, para poder ter maiores possibilidades, Deus. E nós reconhecemos, Deus, que as pessoas são mais importantes que as coisas, Deus. Que a gente consiga, Deus, parar no dia de hoje, olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo e ver quem está em volta da gente, Deus. Notar quem está em volta da gente. Que a gente possa, Deus, entender, Deus, que as pessoas, Deus, são aquilo que importa, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor nos vê como os filhos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida por nós e o Senhor nos escolheu, Deus. Não importa, Deus, aquilo que a gente faça, o teu amor nos alcança, Deus. Nós aceitamos esse presente do Senhor, Deus, o teu amor, a tua graça. Nós reconhecemos que nós precisamos, Deus, aprender do Senhor, Deus. Então fala conosco, Deus. Compartilha conosco, Deus, como o Senhor nos vê, Pai. Deus, nós te pedimos pelas nossas famílias, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa guardar os nossos familiares. Nós te pedimos tudo isso, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.